guerra civil estava armada e determinada. O verso 13 diz assim: e aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor. Não era assim diz o Senhor, assim diz a congregação do Senhor. Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Aí o verso 21 diz: então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, Israel mesmo o saberá. Então ele está dizendo: nós estamos de boa com Deus, porque Ele sabe o que nós fizemos. Então agora deixa a gente explicar para vocês a pergunta que ainda nem tinha sido feita. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor hoje, não nos preserveis. Toca adiante a guerra civil e podem nos massacrar. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecemos holocausto, oferta de manjares, ou fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos filhos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemos-nos, edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã: nossos filhos não têm parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós, as nossas gerações, então responderemos: veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós nos rebelamos contra o Senhor e deixamos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus que está perante o tabernáculo. Verso 30 diz: ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E diz Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E a Bíblia diz no 32 que todo mundo voltou embora, feliz, tranquilo. Tudo resolvido, por causa de uma explicação. No entanto, uma explicação na qual precisou haver insistência, porque tudo começou com acusação e não com pedido de explicação. Nós precisamos entender que quando falamos de comunicação, existem perspectivas. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz que nós devemos ser tardios para falar, tardios para se irar, que é a resposta emocional que normalmente temos nas discussões, mas que nós deveríamos ser prontos para ouvir. Eu me lembro de um episódio que me fez pensar muito nessa questão de se explicar um ponto de vista. A Alissa, minha filha, devia ter entre 9 e 10 anos de idade. A gente estava voltando de uma cerimônia de casamento que eu tinha celebrado. E eu lembro que Alissa começou a me fazer perguntas a respeito do casamento. E em algum momento, eu simplesmente interrompi ela e falei: minha filha, você é nova demais para estar pensando nessas coisas.
aquele lado pai ciumento aflorou, né? Eu falei, não é hora da gente conversar isso. Ela falou assim, ih pai, você tá por fora. Eu já até sei que tipo de marido eu quero. Quando ela falou isso, foi a mesma coisa que ligar um vulcão que entrou em erupção dentro de mim, né? Eu acho que o aspecto do meu rosto ficou transtornado, que nem o de Nabucodonosor, a Bíblia diz lá, quando os 3 dizem não vão adorar a estátua. E a hora que ela falou isso, eu já ia soltar os cachorros para cima dela, eu ia falar um monte. Kelly do meu lado no carro percebeu e ela rapidinho fez um sinal assim, ó, tempo. Do jeito que ela fez o sinal tempo, ela fez assim, ouve primeiro, fala depois. E antes de eu dar a bronca, eu engoli, respirei, olhei para ela e falei, e que tipo de marido seria esse? Ela sorriu, olhou para mim e falou assim, alguém que me trate que nem você trata a mamãe. Eu pensei, eu ia brigar por causa disso. Mas para não dar por perdida a discussão, falei, difícil vai ser achar um desse, menina. A Kelly ria, tipo assim. Ela falou assim, tem que ouvir primeiro, né? Mas na minha cabeça já até sei o tipo de marido, achei que ela estava falando do biotipo, a descrição, que ela já estava sonhando com esse negócio. E muitas vezes, porque nós não damos ao outro lado uma oportunidade de explicação, nós julgamos de forma antecipada. Winston Churchill, grande líder inglês, dizia, uma boa conversa deve esgotar o assunto, não os interlocutores. Muitas vezes a gente não está esgotando o assunto, a gente está esgotando um ao outro, porque a coisa ganhou um contorno completamente diferente. O que me leva ao segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, que diz respeito ao aspecto emocional. Em Juízes, no capítulo 19, dos versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz o seguinte, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa do pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Essa expressão, para falar-lhe ao coração, né, me chama muito a atenção. Embora raramente, mas ocasionalmente a expressão coração até pudesse ser usada para falar da mente e da razão, normalmente não era essa a sua aplicação. Os dois estavam com um problema. Foi mais do que uma discussão comum de marido e mulher. Foi mais do que simplesmente um rompante, uma esposa que diz, estou voltando para a casa de papai. 4 meses se passaram. E esse camarada viu que a mulher não voltava. Ele diz, eu preciso fazer algo a respeito. E a Bíblia diz que ele vai para falar-lhe ao coração. Essa expressão, falar ao coração, que eu gostaria de explorar um pouco agora. Porque muitas vezes nós simplesmente conseguimos a evolução, porque quando você dá direito a cada um explicar os pontos de vista, já é um grande avanço que a maioria de nós não comete. Mas muitas vezes nós levamos isso só até o terreno lógico. Uma explicação racional. E quando nós falamos de comunicação, a Bíblia nos mostra que os elementos presentes não são única e exclusivamente o elemento racional. Nós precisamos considerar também o elemento emocional. Aliás, normalmente é a colisão de uma argumentação racional de um lado com uma emocional do outro, que torna o problema pior em vez de resolvê-lo. Quando nós temos essas 2 línguas sendo faladas, de um lado o racional, de outro o emocional, as conversas não tendem a resolver nada, só tendem a piorar as coisas. E eu quero te dar um exemplo disso. Em Gênesis, no capítulo 34, nos versículos 30 e 31, eu vou tentar resumir a história enquanto você vai localizando o texto. A Bíblia nos mostra que quando Jacó chega com a sua família em Siquém, sua filha Diná acabou sendo violentada por um dos príncipes daquele lugar, que depois, apaixonado por ela, pede ela em casamento. Os seus irmãos, né, Diná tinha 12 irmãos, ficaram aborrecidíssimos com tudo aquilo que aconteceu. A Bíblia diz que quando Jacó chega, ele não emite palavra, ele fica quieto, ele provavelmente está pensando, está processando. A Bíblia nos conta no capítulo 34 que os filhos de Jacó usaram de astúcia para com os homens de Siquém. E propuseram, olha, nós não podemos dar nossa irmã em casamento a homens que, como nós, né, que não sejam como nós, circuncidados. E propuseram, só tem um jeito de consertar isso, só tem um jeito da gente não ir embora agora, né, é que vocês passem pelo rito de circuncisão.
Aquele homem de Siquém, apaixonado por Diná, convence todo mundo, né? Usa da influência da casa de seu pai, todo mundo se submete ao rito da circuncisão. E foi ontem que falei a respeito disso. No terceiro dia, a Bíblia diz, quando estavam no auge da dor, incapaz de se defender por conta da cirurgia que cada macho, cada homem tinha passado, a Bíblia diz que os filhos de Jacó pegam espadas e simplesmente saem executando todos os homens de Siquém. Quando Jacó toma conhecimento do que fizeram, é que nós temos essa conversa dos versos 30 e 31. Então disse Jacó a Simeão e Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e eu serei destruído, eu e minha casa. Ele está dizendo, vocês foram insensatos, vocês foram estúpidos. Vocês se deixaram levar pela emoção, mataram os homens da cidade, que um único homem tinha feito uma injustiça. E você acha que os povos vizinhos vão interpretar isso como? Agora vocês me fizeram odiosos, nós somos um número pequeno, nós não temos a capacidade de guerrear e se defender. E agora nossa casa será exterminada. O que é que Jacó está sendo? Racional. E está pensando friamente, avaliando aquilo tudo. Como é que seus filhos respondem? Verso 31. Responderam: abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta. Eles não estão sendo racionais. Eles simplesmente não conseguem pensar nos fatos, nos desdobramentos, nas consequências. Eles estão presos na emoção. Ele não podia ter feito o que fez. Ele não deveria ter feito o que fez. E eles não conseguem avançar além do aspecto emocional. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das confusões que temos dentro de casa não significa que não houve tentativa de explicar ponto de vista. Mas muitas vezes nós não levamos em consideração que quando dois estão falando uma língua diferente, emocional e racional, dificilmente haverá entendimento. Eu gosto de uma frase de Blaise Pascal que eu li em algum lugar. Ele dizia 2 excessos: excluir a razão e o outro, admitir apenas a razão.